algumas pessoas não se conhecem, não percebem, não se monitoram, não monitoram o corpo, não veem, por exemplo, algumas pessoas facilmente dizem, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota e hoje nós vamos falar sobre como a qualidade de vida afeta diretamente na produtividade do seu time. Me parece, pode até parecer um tema que seria óbvio, alguém deve estar pensando, poxa, mas que tema parece ser óbvio? E eu te garanto que não é óbvio, pelo contrário. Nessa minha experiência, nesses anos de gestão, eu vejo que essa situação passa realmente despercebida por muitos gestores, não só por muitos gestores, mas também por membros do time que não percebem essa situação e algumas vezes colaboram para que a situação não seja realmente tão alinhada, tão direcionada para a melhoria desses parâmetros. Então eu queria que a gente observasse que isso realmente é algo muito sensível, afeta realmente muito a produtividade, o engajamento do time e também a qualidade de saúde das pessoas dentro do time, inclusive a sua saúde, líder. É importante que você tenha realmente atenção com relação a isso. E, obviamente, tem uma variável aqui que vai fugir do nosso controle, que é a qualidade de vida do profissional, dos nossos colaboradores fora do local de trabalho. Aí é uma situação que, obviamente, nós não temos controle, foge daquele controle da zona de influência que nós temos, mas, obviamente, dependendo de como for o nosso ambiente no trabalho, isso pode influenciar negativamente na qualidade de vida do profissional fora do local de trabalho. Dá para entender isso? E olha como isso se retroalimenta. Isso serve de... acaba sendo um motivo e uma causa ao mesmo tempo e gera um ciclo. Olha só, a gente não sabe como é a qualidade de vida do profissional, dos nossos colaboradores, na casa deles, por exemplo, no ambiente familiar. Mas suponhamos que seja um ambiente familiar típico, que não tenham ali grandes complicações, além dos desafios tradicionais, que é a criação dos filhos, a organização da casa, enfim, os relacionamentos, um padrão típico. Suponhamos que seja esse padrão típico. E você, no seu ambiente de trabalho, você como líder, você como gestor ou gestora, não colabora positivamente para que esse ambiente seja um ambiente bacana de trabalhar, ou então você vê ali o circo pegando fogo e não faz nada para mediar os conflitos. Você deixa que as pessoas se resolvam por si só. Acontece que muitas vezes essa sua omissão pode ser interpretada por algum dos participantes desse conflito como um endosso, como uma aprovação para que a pessoa continue nesse conflito. Então, isso pode acontecer por parte de um dos dois participantes do conflito, ou pode acontecer por parte dos dois participantes do conflito, o que ainda é mais complicado. Eu já vi uma situação como essa, em que o gestor, o líder, não se manifestou nesse sentido e a situação foi realmente aumentando até chegar a um ponto que não tinha mais controle sobre a situação. Agravou a tal ponto de que um dos profissionais teve realmente que sair daquele ambiente de trabalho. E mais uma coisa que eu acho interessante, eu entendo muito interessante, eu queria compartilhar com você, é o seguinte: nessa jornada, nessa minha experiência, nessas 2 décadas aí de gestão, uma coisa que me impressionou bastante foi o seguinte: como é que um profissional que não tem um bom desempenho, ou pelo menos chega para as pessoas de fora do setor que aquela pessoa trabalha, chega para as pessoas de fora que aquele profissional ou aquela profissional não tem um bom desempenho, é uma pessoa que não tem bom relacionamento dentro do time. Então olha só a situação. Como é que essa pessoa, que uma pessoa como essa, às vezes sai de um ambiente onde ela estava,
gerando essa insatisfação e obtendo essa fama, digamos assim, como é que essa pessoa sai desse ambiente, vai para um outro setor e parece se transformar em um outro profissional completamente diferente. Como assim? Começa a ter um bom desempenho, demonstra ter um bom desempenho, as pessoas elogiam para as pessoas de fora do setor, dizem que aquela pessoa tem um bom desempenho e falam que a pessoa é de bom relacionamento, tem bons tratos, uma pessoa agradável, boa de trabalhar, tem inteligência emocional. E as pessoas falam que tem inteligência emocional, usam a expressão mesmo, a caracterização que eu chamo de vulgar da inteligência emocional. Que hoje em dia as pessoas que não se aprofundam na inteligência emocional consideram alguém que é simpático, ou que é gente boa, ou que é tranquilo, ou que é educado. Dizem que a pessoa tem boa inteligência emocional. Porém, inteligência emocional não é sinônimo de ser educado, de ser polido, não é sinônimo de uma pessoa que sempre diz sim para as outras, não é sinônimo de alguém que não está ali manifestando explosão. Inteligência emocional não é isso. Inteligência emocional é o gerenciamento das nossas emoções de tal forma que a gente possa agir, gerenciar essas emoções de forma inteligente. Gerenciá-las para que a gente consiga, nesse panorama, a gente ter uma funcionalidade legal, produtiva, integrada com as outras pessoas e a gente possa gerenciar também as emoções que possam, por exemplo, ser disruptivas, e a gente não quer que essas emoções sejam disruptivas, porque quando a gente tem essas emoções disruptivas, que a gente chama o sequestro da amígdala, que é quando a gente explode de tal forma, na linguagem mais comum, mais popular, a gente explode. Quando a gente explode, ali o cérebro, essa região das emoções, é como se ela tivesse dominado os recursos ali do cérebro, e a gente vai falar coisas que a gente, no padrão normal, sem raiva, sem esse sequestro da amígdala, a gente não falaria. Então acontece muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas de algumas vezes haver um arrependimento do que você falou ou fez, depois você pensa, poxa vida, não deveria ter feito aquilo, por que eu fiz aquilo? Você fez aquilo porque naquele momento você deixou que, ou não houve um gerenciamento, ou enfim, você explodiu e a parte mais racional, a parte que controla, que pensa nas consequências das coisas, a parte também mais matemática, ela não teve condições de naquele momento agir, porque foi uma explosão muito rápida. E não sei se vocês lembram daquela fala dos nossos antepassados que diziam, olha, tá com raiva, conte aí até 3, ou então beba uma água e conte até tanto, bebendo essa água, e depois você resolve. Isso tem todo sentido, era uma sabedoria que estava ali, eles não sabiam o motivo, mas havia algo que eles já haviam percebido pela experiência deles, que era o seguinte, quando a gente dá um tempinho, quando vem essa explosão e a gente não manifesta a vontade que a gente tem na hora dessa explosão, a gente tende a se acalmar, tende a não ter mais a mesma fúria, a mesma energia que tinha no início daquele fato que gerou a gente ter ficado estressado desse jeito, ter acontecido essa explosão de emoção. Então, é interessante que a gente tenha isso em mente, esse gerenciamento, que inteligência emocional não é essa história de é uma pessoa gente boa, calma, tranquila. Não é isso. Inteligência emocional é a gente gerenciar as nossas emoções e a gente tem estratégias e recursos para isso. Mas não é o tema de hoje, depois a gente vai abordar isso com mais calma. Mas, enfim, voltando para aquele episódio. Como eu disse para vocês, eu contei essa história de profissionais que aparentam não ter boa performance em determinado ambiente, mas quando vão para um outro ambiente, se transformam, digamos assim, tanto a nível de performance técnica, como a nível de performance comportamental, de relações com as pessoas, relações positivas, saudáveis
entre as pessoas. E muitas vezes, inclusive, a gente vê profissionais que tinham alguns problemas no local de trabalho, quando saem parece que aliviaram, ficaram realmente aliviados, porque o ambiente não era favorável e em determinados casos o mais saudável para a pessoa realmente é sair do ambiente para que ela não comprometa nem o currículo dela profissional e nem tampouco a própria saúde mental. Então, o caso inverso também é interessante. Profissionais que desempenhavam um bom papel em um determinado setor, mas saem desse ambiente, vão para um outro setor, um outro departamento, participam de um outro time e depois de pouco tempo dentro desse time, a pessoa também se transforma, mas se transforma de uma forma que ela cai a performance, ela começa a não se relacionar tão bem com os times. Então, há algo interessante aí a ser avaliado. Será que foi coincidência? Será que é porque houve alguma coisa fora do trabalho, no aspecto familiar, no aspecto pessoal, que ocasionou essas situações? Pode ser que sim, mas há também uma forte probabilidade, uma forte possibilidade de que isso tenha sido causado pelo ambiente. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente ele tem um funcionamento, uma influência muito grande na nossa vida. Porque, inclusive, algumas pessoas têm, por exemplo, tendências genéticas a manifestar alguma questão de saúde mental, como, por exemplo, ter crise de ansiedade, ter síndromes do pânico ou depressão. E nós sabemos hoje, a ciência já mostra isso, já tem milhares de artigos nesse sentido, que o ambiente pode ser um agente desencadeador dessas psicopatologias. Pode ser que a pessoa nem chegasse a manifestar. Não é porque nós temos uma tendência genética tal que necessariamente nós vamos apresentar essa questão de saúde mental. Mas isso depende de algumas variáveis e uma das mais importantes é o ambiente. Porque dependendo de como a gente esteja no ambiente, dependendo de como aquele ambiente esteja atuando na gente, se é de forma saudável ou se é de forma prejudicial, a gente vai ou não manifestar, se a gente tiver essa tendência genética, manifestar determinada situação. E também, olha que detalhe interessante, não tem como a gente... Eu sei que a gente vai fazer um mapeamento genético, é algo caro, que demanda tempo e, enfim, para a vida que nós temos hoje não faz sentido a gente ir atrás disso. O interessante realmente é que a gente cuide do ambiente para que a gente não corra esse risco. Não tem como a gente saber, aliás, tem, mas nesse sentido que eu estou te dizendo, nesses recursos de fazer mapeamentos genéticos, etc., ver a árvore genealógica aí e tal. Então, não tem, a grosso modo, como a gente saber se a gente tem essa tendência genética ou não. Então, não vamos correr esse risco. Dizer, não, eu sou emocionalmente estável, eu tenho inteligência emocional bacana, nunca apresentei nenhum problema. Então, perceba que não é porque você não apresentou nenhum problema emocional até hoje que necessariamente você não vai apresentar. E isso, o ambiente pode te ajudar positivamente para que você não tenha um problema emocional grave. E também pode te auxiliar, contribuir, aliás, negativamente, fazendo com que você acelere um possível problema emocional que talvez até você nem tivesse se não fosse essa contribuição prejudicial de um ambiente tóxico, vamos dizer assim. Então, qual é o nosso papel como líder? Qual é o seu papel como líder nesse momento, agindo, atuando com o seu time? Nesse momento, eu acredito plenamente que uma das coisas que você precisa fazer é aquele ditado que eu disse em uma outra live: não adianta o rei ser fiel. O rei tem que, além de ser fiel, aparentar também ser fiel. Além de o rei ser fiel, ele precisa aparentar que é fiel. Então, além de o gestor saber, ter a convicção de que ele precisa cuidar, precisa monitorar o ambiente do time, porque o ambiente da vida pessoal das pessoas não tem como a gente acessar, não tem como a gente modificar, está fora do nosso controle e também da nossa zona de influência, pelo menos diretamente falando. Falo positivamente,
nesse aspecto, tem como a gente influenciar negativamente. Se a gente contribuir negativamente com a vida dele no trabalho, do time no trabalho, isso vai ser levado consequentemente para a família, vai gerar estresse na família, isso vai retroalimentar a carga negativa dele para vir para o trabalho e continuar ampliando aquela coisa negativa no trabalho, aí volta de novo para casa, aumenta a tensão em casa, volta para o trabalho com a tensão maior, então fica um ciclo, fica um furacão. Não sei se deu para você entender o prejuízo que é quando você colabora negativamente. E se você pode estar perguntando agora, e Rômulo, se eu colaborar positivamente, o que é que acontece? Bem, se você colaborar positivamente, pode ser que, se for um ambiente familiar típico, contribua para que a vida daquela pessoa lá na família ela não leve a carga pesada do trabalho, carga emocional, carga psíquica, e ela não traga esse desgaste novamente no outro dia para o trabalho e gera essa retroalimentação. Porém, mesmo você contribuindo, pode ser que o ambiente familiar, por exemplo, da pessoa seja um ambiente mentalmente prejudicial para ela. Aí não tem como você controlar isso. Você está fazendo a sua parte e lá não tem como você controlar. Mas, pelo menos, você tem que fazer a sua parte no sentido de que você é consciente de que tem um papel importante nesse sentido, de monitorar o bem-estar dentro do time, no local de trabalho, e você tem que aparentar que tem também aparentar que está preocupado com isso. Não é só ficar pensando, olhando para um lado e para o outro, será que ali está bom? Será que aqui não está? Será que eles estão se estressando? Aí você vai ficar paranoico. Você tem que interagir. É interessante que você interaja. Você não precisa também estar de 5 em 5 minutos chegando na mesa de algum, lá na estação de trabalho da galera e perguntando, você está bem? Você está isso, aquilo? Não. Aí você vai acabar estressando, deixando o pessoal ansioso ali no local de trabalho. Faça isso com bom senso, mas é importante que você faça isso. E alguém pode até estar perguntando, mas só isso daí já resolve? Olha, o que eu te digo é uma experiência que eu já tive, um fato real, que quando eu comecei a implementar esse tipo de coisa, valorizando o bem-estar no local de trabalho, e isso não tinha sido coisa da minha cabeça, assim como o que eu estou passando para vocês não é coisa da minha cabeça, isso é realmente... Tem vários milhares de estudos sobre esse ponto, e isso faz parte de treinamentos também, que nós líderes precisamos ter, é interessante que nós tenhamos, é interessante que você tenha treinamentos, e aqui eu estou te trazendo treinamentos. Se você avaliar ao longo das outras lives, você vai estar diretamente recebendo treinamentos com base nos melhores treinamentos que existem, pode ter certeza. Então é só implementar. Isso que eu estou te dizendo. Pega lá o conteúdo das outras lives, vai vendo e vai implementando, porque está tudo baseado em estudos dos mais eficientes no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, e embasado por milhares de artigos científicos também, vários estudos, inclusive e principalmente os da neurociência comportamental, que são os que me direcionam mais, são os que eu me fundamento mais. Então, enfim, você pode estar me perguntando isso e eu vou te dizer, olha, voltando ao exemplo, eu comecei a implementar isso com base nesses estudos e expliquei para o meu time que aquilo iria melhorar o nosso ambiente de trabalho, iria melhorar o nosso bem-estar. E antes que eu completasse, eu ia falar na produtividade, obviamente, mas antes que eu completasse, um colaborador me disse, não, mas isso daí... Você está dizendo isso, você quer o nosso bem-estar, porque você quer que a produtividade melhore. Sobre isso vai ser tema de uma outra live interessante, mas o que eu quero te dizer é que você pode encontrar episódios como esse, onde o seu colaborador vai vir com uma dessa, e é interessante que nessa hora o profissional, ao invés de pensar, poxa vida, acontece isso, o profissional... Ao invés de pensar, poxa vida, vai melhorar o meu bem-estar. Cara, eu não estou preocupado se a empresa está preocupada com a minha produtividade, mas não vai melhorar o meu bem-estar? Poxa, está melhorando o meu bem-estar, então eu tenho que estar contente com isso. Aí o profissional, tem profissionais, né, que pensam de uma forma, como é que eu posso dizer, atrofiada. Pensa da seguinte forma, não, a empresa está pensando está me proporcionando
recursos para que eu tenha bem-estar, mas é por causa da produtividade, então isso não é uma coisa legal. Veja só, gente, o tipo de mentalidade que algumas pessoas têm. Então, você pode fazer parte de um episódio como esse. Então, para um episódio como esse, a gente tem que, obviamente, ter inteligência emocional para que a gente, nesse momento, não se estresse ao ponto de falar algo que não precisaria ser falado, principalmente se for um profissional que você quer dentro do seu time. Porque, veja bem, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, nós não observamos que acontece de um dia a pessoa não está bem. Tudo é do dia. O dia, às vezes a gente acorda super bem, disposto, animado, vai contente para onde for, mas vai ter dia que a gente vai acordar mais cansado, que a gente não vai estar com aquela disposição do dia anterior. E, inclusive, é muito comum quando a gente investe energia em uma coisa, mesmo que seja legal, uma coisa bacana, mas quando a gente investe energia naquilo, energia psíquica, e essa energia psíquica ela não é só acompanhada, ela não é só algo metafísico, subjetivo. Essa energia, o corpo gasta energia para isso. O nosso cérebro gasta 25% de energia corpórea, é muita coisa. Então, quando a gente fala em energia psíquica, a gente não fala só em energia psíquica, a gente fala em energia do corpo também. Então, a gente vai ficar, quando a gente investe muito essa energia, a gente se cansa, a gente vai ficar com a bateriazinha da gente ali descarregada e a gente vai precisar recarregar essa energia. O que é que acontece? Como é que a gente recarrega? A gente não recarrega na tomada. Ali, a gente se recarrega com sono, boa dormida, boa alimentação, mas não é só isso. Mesmo com sono, bom sono e alimentação adequada, o nosso corpo, eu não vou falar tecnicamente aqui agora, muito tecnicamente para não ficar cansativo, mas o nosso corpo, quando ele investe muita energia desse jeito, quando ele se estressa, ele passa por um processo de desgaste em que ele precisa retornar para o padrão antes desse desgaste, e para isso o corpo da gente investe recursos para que a gente volte a esse padrão anterior do desgaste. Isso também consome energia. Então, mesmo que a gente descanse, o corpo ali desgastou uma energia tal, mesmo com o descanso o corpo vai investir uma energia e também vai ser investida durante esse repouso, vai investir uma energia para que a gente vá aos poucos se recuperando. Então, não é automático e por isso acontece de às vezes a gente ter participado de um evento muito bacana que foi satisfatório, a gente ficou feliz, mas um dia, 2 dias depois, a gente acorda ali cansado, super cansado. E isso às vezes preocupa algumas pessoas que não têm uma coisa chamada metacognição, autoconhecimento. Vamos botar aqui para autoconhecimento, que é uma palavra mais popular da gente. Algumas pessoas não se conhecem, não percebem, não se monitoram, não monitoram o corpo, não veem, por exemplo, algumas pessoas facilmente dizem, hoje eu fiz uma atividade física tal, daqui para amanhã ou daqui a 2 dias eu estarei super cansado ou super cansada, a musculatura vai doer. Já sabem como é que o corpo funciona. Outras também, no episódio como esse que falei, investem energia tal em um evento, em uma palestra, um treinamento, enfim, algo que era importante, a pessoa investiu energia ali, a ansiedade foi no meio dessa energia também, e a pessoa já se conhece, não, a partir daqui a uns 2 dias, 3 dias eu estarei muito cansado, mas pelo menos foi muito bom e eu vou guardar essas memórias, mas eu sei que daqui a uns 2 dias eu estarei super cansado. Isso faz parte do autoconhecimento, faz parte da metacognição, você conhecer quando você está bem cognitivamente, quando você está bem fisicamente. Por que isso é importante? Você pode estar se perguntando. Por que eu estou falando isso? Porque isto é super, hiper, mega importante. Por exemplo, você já participou de um evento, de um episódio onde você chega em casa super cansado e o seu marido, ou sua esposa, ou os seus filhos vão lhe perguntar algo que você precisa raciocinar para responder, mas naquele momento você não tem recursos cognitivos para responder isso. E você ou responde errado, ou dá uma resposta que horas depois
vão dizer, não, mas o senhor ou a senhora confirmou que tal, 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 ou você confirmou isso e aquilo. Eu disse, não, não confirmei, confirmou. É porque naquele momento, cognitivamente, você não estava bem por causa do cansaço. Ou então você respondeu de uma forma grosseira, não teve paciência, ou então não quis nem conversar. Então isso faltou o quê? Metacognição. Se você se conhecesse, se você tivesse essa metacognição, você diria, não, nesse momento eu não vou responder não, porque preciso pensar a respeito disso. Ah, mas tem que decidir agora. Não, agora eu não tenho condições de responder e eu não vou responder. Simples assim. Pode falar tranquilo, isso não é arrogância, isso não é grosseria, isso é assertividade. E eu digo para vocês que isso funciona bastante. Eu utilizo isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Aqui em casa a Luciana também, minha esposa também utiliza. Quando a gente vê que a gente está muito cansado, ela já sabe disso, a gente já passei isso para ela, a gente compartilha esses conhecimentos, ela também compartilha outros conhecimentos comigo. Então a gente se monitora nesse aspecto. Às vezes ela diz para mim, não, nesse momento eu não tenho condições, por isso, eu já sei qual é a parada. E ela também, às vezes, quando vai me perguntar, quando eu não estou em condições cognitivas bacanas, por causa de algum cansaço, um desgaste, eu digo, não, daqui a pouco a gente resolve, porque nesse momento não dá. Isso tem uma importância fundamental na vida da gente, tanto profissional como pessoal. Então essa metacognição, ela é importante, principalmente agora, nessa época em que o burnout está tão em alta. Burnout, a síndrome do burnout foi incluída nos manuais de saúde internacionais, então é algo que já há um tempo se esperava essa inclusão, há um tempo era esperado pelos profissionais dessa área médica, e hoje ele está incluído nesses manuais e é algo que é realmente muito sério. Bons profissionais, excelentes profissionais, inclusive, já passaram por isso e eles não têm controle realmente quando isso acontece. Alguém que tem essa síndrome de burnout fica realmente em um estado que precisa se afastar do trabalho, sente dores musculares, sente falta de sentido no que está fazendo, sente desgaste, sente falta de motivação para o trabalho. Então, o ambiente também influencia para esse tipo de coisa. E veja como isso pode ser prejudicial para a sua produtividade. Se você tem para a produtividade do seu time. Se você tem um time que tem excelentes profissionais, mas o ambiente não é bacana, e aqui eu costumo ressaltar o seguinte, que não é somente a relação de carga excessiva de trabalho. Não é que o profissional desenvolveu o burnout porque ele tinha uma carga excessiva de trabalho, uma carga extensa de trabalho, exclusivamente por isso. Não necessariamente. A carga de trabalho do profissional, inclusive porque isso é subjetivo, que é uma carga de trabalho excessiva para um, não é para outro. Mas eu gosto de chamar a atenção ao seguinte. Chamar a atenção para o seguinte. A carga de trabalho pode não ser excessiva, tipicamente excessiva, né, dentro de um padrão tal, um padrão típico de carga de trabalho, mas se o profissional está num ambiente em que ele não está se sentindo pertencente, não está se sentindo bem, não está se sentindo motivado, essa carga de trabalho, que pode inclusive ser menor do que o padrão habitual de trabalho de outros lugares, ele pode ser demais para aquela pessoa, porque ela está desmotivada, ela está se sentindo despersonalizada ali, não tem pertencimento ao time, então aquilo para ela, aquele pouco trabalho que tem, suponhamos que é um exemplo de pouco trabalho, mas esse pouco trabalho pode se transformar para ela uma enorme quantidade de trabalho por causa dessas circunstâncias. Então, é algo realmente que tem que ser chamado a atenção. Eu tenho visto, de um tempo para cá, excelentes profissionais, e eu digo com muita certeza porque eu acompanho, eu sei que são excelentes profissionais, super inteligentes, com as melhores das intenções, mas estão passando por problemas emocionais incríveis. Ou
síndrome do pânico, ou burnout, ou depressão, ou ansiedade. Eu falo problemas emocionais incríveis porque realmente só quem tem autoridade formal para dizer se alguém tem essas psicopatologias é um psiquiatra. Então eu não posso afirmar isso, mas passam realmente por situações emocionais bem desafiadoras que têm realmente essas nuances, ou de depressão. Ressalto novamente, não estou dizendo que tem, mas tem as aparências, tem as nuances de depressão, ou síndrome do pânico, ou burnout, enfim. O que importa nesse sentido é que essas pessoas sentem realmente um impacto emocional muito grande e a gente precisa descobrir as causas ambientais, as probabilidades ambientais de o local do trabalho estar fazendo isso. Porque uma coisa que se sabe, e eu quero chamar muita atenção para vocês, porque a partir de agora eu vou chamar mais atenção para essa questão de saúde mental, que ela é importante, sempre foi. Eu sempre tive nos meus times excelentes colaboradores com essas questões, e eu precisei abrir os olhos para isso. Já faz mais de uma década que eu acompanho essas situações, estudando para isso também. Enfim, então, uma coisa que a gente sabe com certeza é que não são contagiosas. Esses sintomas, eles não são contagiosos. Alguém que tem depressão não transmite depressão para outra pessoa como se fosse um vírus, uma bactéria. Quem tem burnout também não, quem tem ansiedade também não. Então, o que ocasionaria isso? O que estaria ocasionando isso? O primeiro livro que eu li de psicanálise, por intermédio de um grande amigo que me recomendou, ele trazia nas primeiras páginas a seguinte reflexão: como é que a depressão não é um vírus, não é uma bactéria, mas parece que se alastra de uma forma tão rápida? Então a gente tem realmente que avaliar, e nesse livro falava também das possíveis causas ambientais, não só do trabalho, mas familiares também. Então a gente tem que avaliar realmente essas situações, a gente tem que fazer a nossa parte como líderes para que as relações sejam boas no local de trabalho, inclusive, meu amigo líder ou minha amiga líder, porque se você não se monitora, se você não desenvolve a sua inteligência emocional, você pode, por exemplo, dar margem para que a sua empresa receba um processo trabalhista, alegando inclusive assédio moral. Então, não é realmente algo que a gente deva deixar para lá. A gente precisa realmente desenvolver essa inteligência emocional para que você, como líder, você saiba gerenciar as suas emoções e não vá desnecessariamente soltar os cachorros aí nas pessoas, nos membros do seu time. Explodir emocionalmente com os membros do seu time, porque dessa forma você estará se prejudicando tremendamente, porque você estará prejudicando o engajamento do seu time, prejudicando a produtividade do seu time e ainda aumentando a probabilidade enormemente da empresa em que você está sendo gestor, em que você está a representando, ser acusada de que no local de trabalho o membro do time está sofrendo assédio moral. Lembra que eu disse já algumas vezes, as pessoas quando entram com processo na Justiça do Trabalho, muitas delas entram não é contra a empresa, elas entram contra alguém que as tratou mal dentro da empresa. Isso é sempre muito bom ter que chamar a atenção sobre isso, porque é algo real e que nós, como líderes, temos um papel super importante nessa situação. A gente pode realmente contribuir para que haja esse tipo de alegação de assédio moral. Então veja como o panorama é amplo. Engajamento, produtividade, processo trabalhista, e ainda tem mais uma situação que você, líder, tem que levar em consideração também de suma importância, que é a sua saúde mental. Claro, porque se o seu time adoece e algumas circunstâncias, eu já falei aqui em outras vezes, tem circunstâncias que a gente não tem como desligar um determinado membro do time, porque uma dessas circunstâncias é
quando um profissional é realmente alguém que nós queremos dentro do time, não só porque é alguém que tem um desempenho técnico excelente, como às vezes é também alguém que você confia muito, é alguém que o time confia muito, enfim, é alguém que tem ali um papel-chave dentro do time e você não quer perder esse profissional e enquanto você puder contribuir, auxiliar para que ele se trate, para que volte logo, obviamente, nós temos também o nosso papel humanitário na nossa missão de liderança, dentro, obviamente, da cultura que a sua empresa permite que você faça, mas às vezes acontece de a gente realmente não poder desligar o profissional naquele momento. Então, o que é que acontece? A empresa fica, o nosso setor, o nosso time fica nessa instabilidade. A pessoa volta quando? Ah, volta amanhã ou volta daqui uma semana. E o que é que acontece? Muitas vezes o líder fica ansioso. Eu sei porque eu já participei disso. Tinha uma época no meu time que realmente eu ficava bastante ansioso por causa dessa questão de afastamento por licença médica e isso realmente me desgastou bastante durante um bom tempo, até eu obter os recursos, realmente praticar e buscar cada vez mais os recursos de inteligência emocional e isso realmente aí pronto, aí realmente eu não fiquei mais com essa ansiedade. Mas a gente sabe que tem muitos gestores que não têm esses recursos, esses treinamentos de inteligência emocional, porque, mais uma vez eu digo, inteligência emocional não é sinônimo de você ser uma pessoa boa, legal, tranquila, não. Inclusive, porque tem gente que é legal, tranquilo, gente boa, sorri bastante, mas por dentro tá ali um turbilhão de sofrimento. Então, inteligência emocional não é sinônimo de ser tranquilo, gente boa e tá sorrindo o tempo todo. Mas, enfim, a gente sabe que muitos gestores não têm inteligência emocional e sofrem bastante com essa ansiedade, se desgastam muito, esse desgaste é levado para casa, compromete o relacionamento familiar também, não só com os cônjuges, mas também com os filhos, às vezes compromete nos ambientes de amizade, enfim, a pessoa leva aquela carga de ansiedade. Então, essa é a importância, espero que você tenha se ligado aí na relevância do que eu trouxe. Qualquer dúvida, volta e assiste novamente e compartilha com alguém que você acredita que precise estar contribuindo para a melhoria do ambiente no local de trabalho. E também nos locais, nos ambientes familiares, porque os subsídios que eu trouxe aqui, os fundamentos que eu trouxe aqui, a gente não aplica só no trabalho, a gente aplica onde quer que a gente esteja com relação à inteligência emocional e a necessidade de estarmos em um ambiente que seja favorável à nossa adaptabilidade funcional. Então é isso, desejo a todas e a todos um excelente final de semana, se cuidem, muita saúde física e mental para todas e para todos e até a próxima semana, terça-feira às 19 horas. Um grande abraço.